Olá, esse é o Destaque ABC2, o noticiário da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, o lugar da sua confiança para obter informação sobre fé e o desenvolvimento científico. Eu sou Victor Fontana e na edição de hoje você verá: Francis Collins recebe o Prêmio Templeton, uma espécie de Prêmio Nobel da Espiritualidade. Mutações. Estaria o novo coronavírus ficando mais perigoso? Profissões. Quais atividades correm o maior risco de contágio neste momento no Brasil? E, na nossa entrevista, recebemos a doutora Ana Rosa Ribeiro de Mendonça, professora e pesquisadora no Instituto de Economia da Unicamp, para falar sobre os impactos econômicos da pandemia. Prêmio Templeton. Francis Collins, cientista, hoje diretor dos Institutos de Saúde Nacionais nos Estados Unidos, na linha de frente da batalha contra a Covid-19, foi agraciado com esse prêmio, que é considerado uma espécie de Prêmio Nobel da Espiritualidade, que é concedido pela Fundação Templeton e que já teve como vencedores aí pessoas como Bill Bright, como Madre Teresa de Calcutá, que inclusive recebeu a primeira edição do prêmio, e isso é uma notícia especialmente importante para todo aquele que se preocupa ou que tem algum interesse pela relação entre fé e ciência. Sim, porque um cientista receber um prêmio concernente à espiritualidade é sempre uma excelente notícia para nós e uma espécie de luz para onde podemos olhar em tempos em que religião e ciência às vezes parecem estar num confronto maior do que deveria. Então, o prêmio foi concedido a ele na última semana, e também na última semana, ele, que é um dos líderes, ou talvez o grande líder do Projeto Genoma e também o fundador da Fundação Biologos, ele foi entrevistado juntamente com Tim Keller numa entrevista que você confere aqui no canal da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Então, se você ainda não segue a ABC2, Cristãos na Ciência, no Instagram, no Twitter, e se você ainda não é inscrito no canal, fique ligado, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais, acompanhe as novidades também no nosso site, porque esse tipo de conteúdo está disponibilizado para você com as devidas legendas e traduções, e aqui no canal eu recomendo que você não perca Tim Keller e Francis Collins num belíssimo diálogo a respeito do enfrentamento da crise atual e também de como fé e ciência podem nos ajudar para o pós-crise. Não deixe de conferir esse conteúdo. Mutações. No dia 16 de outubro de 1918, a cidade da Filadélfia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, sozinha, registrou mais de 4.500 óbitos em decorrência daquela que era a segunda onda da gripe espanhola que assolava o mundo inteiro na época. Sim, era uma segunda onda muito mais letal do que a primeira onda que já vinha tomando o mundo mais cedo em meses anteriores, no ano de 1918. A notícia boa para quem viveu aquele período, se é que se pode dizer em alguma boa notícia diante de uma crise como aquela, é que seria a última semana com um número tão alto, um registro tão grande de óbitos na cidade da Filadélfia, e também era o final daquela que era a crise da segunda onda nos Estados Unidos. Até hoje existe debate sobre o que aconteceu para que aquela segunda onda fosse muito mais letal do que a primeira e do que as
subsequentes ondas de contágio da gripe espanhola. Para qualquer um que esteja acompanhando o que está acontecendo conosco hoje a fundo, é inevitável fazer referências a essa grande pandemia do início do século passado. Pouco mais de 100 anos se passaram e muitas coisas permanecem muito parecidas. E outras mudaram muito. Se no início do século passado nós tínhamos uma grande dificuldade em entender o que provocava maiores taxas de letalidade e como um vírus se transformava, agora sim nós podemos dizer que a ciência nos dá uma boa notícia de que nós temos uma razoável chance de entender como os processos de mutação de alguns vírus acontecem. Mais especificamente, no caso desse novo coronavírus, por ser um vírus novo, apresenta bastante desafio para os cientistas que se debruçam sobre essas mutações. Entretanto, ao que parece, a gente pode afirmar com alguma razoabilidade, havendo outras ondas de contágio, pelo menos parece que a taxa de mutação desse vírus, do novo coronavírus, é uma taxa baixa de mutação. O que significa dizer que, pelo menos, uma boa notícia nós temos. Inclusive, isso favorece a futura produção de soluções contra essa pandemia, contra a Covid-19, seja por meio de tratamentos eficazes contra essa variação do vírus e também de vacinas. Você deve saber que vacinas da gripe, por exemplo, por causa da alta mutação do vírus da gripe, nós precisamos passar por vacinas novas todo ano. Pelo menos, aparentemente, não é esse o caso da Covid-19. Claro que os estudos ainda são preliminares, eles vêm acontecendo no Reino Unido desde março, na Alemanha. Em meses recentes, a gente descobriu que existem pelo menos 3 grandes grupos de coronavírus dessa modalidade SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19. E a gente ainda não tem certeza sobre redesenho de vacinas, nós não temos certezas também a respeito de mutações que tornem o vírus mais transmissível ou mais letal. Entretanto, pelo menos é animador saber que nos Estados Unidos há cientistas também pesquisando essas mutações, mais de 15 mil amostras recolhidas ao redor do globo, e, pelo que tudo indica, não há mutações tornando o vírus mais transmissível, pelo menos por enquanto. Então, temos pelo menos algum motivo para ter esperança. Risco de contágio pela Covid-19. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro traçaram quais são as profissões que correm o maior risco de contaminação pelo novo coronavírus. E é evidente que os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no embate com a doença estão mais propensos a contrair o SARS-CoV-2. Entre esses profissionais de saúde, esses pesquisadores da UFRJ conseguiram delinear que os profissionais da saúde bucal são aqueles que sofrem o maior risco, na verdade, um risco de praticamente 100% de contágio por causa do ambiente de proximidade física com os pacientes. O que é surpreendente nessa pesquisa é que outras atividades profissionais que não estão na linha de frente do embate contra a doença também apresentam um risco razoável de contaminação. Enquanto a maioria dos profissionais de saúde tem aí uma probabilidade de contrair a doença acima de 50% mais ou menos, profissionais do varejo e caixas de supermercado, em média, por essa pesquisa, também têm aí uma chance próxima dos 50%. Eles estimam em 53% de chance de contágio. Além disso, outras profissões que envolvem
ambientes fechados e necessariamente aglomerações, como, por exemplo, um professor de escola infantil, esse teria chance de 70% de contágio. Essas informações são especialmente úteis, uma vez que já se discute em muitos estados a possibilidade de um plano de reabertura da economia que traz ansiedade para muita gente e que traz também esperança para alguns. Para discutir sobre economia, os impactos econômicos da Covid-19 e perspectivas para o futuro, nós trouxemos para a nossa entrevista de hoje a economista, pesquisadora e professora da Unicamp, Ana Rosa Ribeiro de Mendonça. Então, para falar sobre conjuntura econômica, sobre a crise, a pandemia e como essas coisas se relacionam com a economia, nós temos aqui a professora e pesquisadora da Unicamp, com interesse especial nas questões monetárias, financeiras, professora e pesquisadora Ana Rosa. Muito obrigado por estar conosco, Ana. Eu agradeço demais a pronta resposta ao nosso Eu que agradeço, Vitor. Ao nosso convite. E eu queria começar perguntando para você que está na área de pesquisa, que se dedica à orientação também de alunos que fazem pesquisa na Unicamp. Nós temos visto nos últimos dias, ou melhor até, nas últimas semanas, pelo menos na parte da cobertura da mídia, um grande destaque à pesquisa e aos papers e ao que a academia tem descoberto e as projeções na área da saúde e na área da epidemiologia. E sendo a economia um assunto tão caro às nossas discussões atuais, eu percebo que parte da discussão relativa à economia, relativa às projeções ou às expectativas, ou mesmo às políticas públicas, essa discussão é feita sem a consulta a essas questões mais técnicas, a esses papers, às devidas projeções, né? Estava pesquisando antes da nossa entrevista, inclusive, não é por falta de material. Você pegar aqui, Escola de Chicago, né, que está tão em voga por causa do ministro da Fazenda, acho que nunca se falou tanto em Escola de Chicago quanto eu tenho ouvido ultimamente. E nem existe mais aquela Escola de Chicago. Aquela Escola de Chicago é outra hoje, né? E você entra no Chicago Booth, no site deles, logo na entrada você tem uma seção todinha dedicada só à Covid-19, com uma série de papers, e a gente não vê a mesma ênfase, pelo menos em termos de cobertura midiática. Eu estou correto em olhar para a mídia dessa forma? Eu estou deixando de observar algumas coisas? E se realmente tem essa falta de uma discussão um pouco mais profunda, mais técnica, por que será que isso acontece, professora? Eu não sei se eu concordo com essa falta. Certamente, nesse momento em que vivemos a crise sanitária, que se movimenta, né, como é a crise se inicia na China e vai se alastrando pelo mundo, o que tem gerado uma necessidade, como é uma doença muito nova, isso gera uma necessidade muito grande de se tentar entender essa doença, né, de aprender com as experiências observadas. Então, isso tem gerado uma série enorme de trabalhos, já até num formato meio diferente do que acontece usualmente, dada a necessidade de difusão do conhecimento de forma bem rápida, né? Então, isso repetidamente está acontecendo e é muito bom, é fundamental que aconteça, né? No que diz respeito à economia, também existe esse movimento, né? É óbvio que não nesse ritmo acelerado como no que diz respeito à área de saúde, e a tentativa de compreender melhor essa doença que se alastra nessa velocidade que se alastra, mas a gente vê, talvez não com muita frequência, mas acho que com alguma frequência na mídia tradicional, mas na mídia especializada, e aí eu dou como exemplo
Financial Times, em inglês, a The Economist, no Brasil, o Valor Econômico, em que uma série de trabalhos têm sido publicados, não só artigos informativos, mas existem vários trabalhos já analíticos, mais cultos, obviamente, que escrever, entender, analisar durante o processo é bastante complexo, mas tem um esforço, né? E um outro esforço, né, para além da mídia tradicional, também no âmbito das universidades, né? A gente, se você observar, e aí eu acompanho mais de perto o que faz a Unicamp, existe uma série de trabalhos que estão sendo publicados no sentido de tentar entender quais são os mecanismos de reação tomados por vários países do mundo. Como é que a crise econômica está aparecendo? E como é que ela tem sido enfrentada? Então, tem sim vários trabalhos, certamente num ritmo menos intenso do que os da saúde, mas tem sim alguns trabalhos, vários trabalhos sendo publicados, né? E talvez também, Vitor, né, essa é uma crise, então já entrando na discussão da crise, ela é uma crise que começa de uma forma muito diferente, né? Se a gente olha as experiências de crises importantes vividas na economia em outros momentos, né, elas tem como epicentro, como ponto de partida, na sua maior parte das vezes, os mercados financeiros, né? Então, a crise começa como financeira, foi assim em 29, foi assim com a grande crise global vivida recentemente. A crise das economias periféricas na década de 90 tem esse tom, uma relação um pouco diferente, mas tem esse tom, mas ela sai do sistema financeiro e contamina a economia, né? E aí contaminar a economia contamina as vidas de todo mundo, né? Que geram-se, por exemplo, processos de recessões, aumento importante do desemprego. Essa não, essa tem uma outra relação de determinação. Ela começa com uma crise de saúde e, dado pouco conhecimento que se tem dessa doença, qual que é a única solução apontada como principal forma de enfrentamento? É o isolamento. Num formato, numa intensidade e numa amplitude jamais vistos, né? E é esse isolamento que é a única forma de enfrentamento clara nesse momento da doença, esse gera a crise econômica, que pode até se transformar em crise financeira se não tiver atuação importante. Então, o movimento, né, de determinação dessa crise, ele é distinto do que os anteriores. E começa como uma crise sanitária, que se transforma numa crise econômica. Então, talvez isso até, de imediato, né, a questão mais premente é resolver a crise de saúde, a crise sanitária, né? E aí, a partir disso, os rastros econômicos e sociais que vão sendo deixados. Mas talvez isso até explique um pouco mais a intensidade observada nas publicações científicas concernentes ao problema da doença, é que ele é a origem, ele é o epicentro. E pelo que a gente observa, apesar de um esforço muito grande, né, muito se avançou, mas muito tem que se conhecer, até que uma solução mais definitiva, que passe pelo tratamento e passe pela imunização da população, apareçam, né? Então, esse é o motor, né? A crise econômica é derivada disso, e a crise econômica, a gente tem que tomar cuidado para que ela não se sobreponha à crise sanitária, né? Então, eu diria que isso, eu vejo dessa forma, Vitor. Professora, dentro da tua explicação, me ocorreu uma coisa aqui, que eu acredito que talvez seja importante para a gente tentar entender o tamanho do desafio do economista diante de uma crise que ela é inédita. Então, num ponto, assim, olhar para o passado não necessariamente me trará muitas respostas, porque estamos diante de algo completamente novo. No outro sentido, por estarmos tratando de uma crise que tem essa origem sanitária, quando a gente vai falar em pesquisa econômica ou em projeções econômicas,
a gente está lidando com um número de variáveis desconhecidas que é muito grande. Quer dizer, os modelos que dependem de algumas constantes e alguns pressupostos, eles se tornam... Possibilidade de previsão, né? Porque a previsão se dá a partir da leitura do passado se refletindo no futuro. Quando você tem um rompimento dessa natureza, as previsões, que já são complicadas em geral, se tornam muito mais difíceis, né? E aí me parece que o economista, como pesquisador, precisa adotar como pressupostos algumas das projeções que são feitas a respeito da própria epidemia, do espalhamento e contágio do vírus, para que ele possa montar os seus próprios modelos. Então, ficam variáveis dentro do próprio modelo do economista que são dependentes de outras estimativas de certa forma inseguras ou provisórias. Vamos usar a palavra provisória para também não depreciar o trabalho de ninguém, né? Não, mas essas previsões, elas são muito complexas. E em economia, né, existe uma vertente de economistas que defende que previsões são difíceis porque as questões da vida, mas sobretudo as questões econômicas, são marcadas por um elevado nível de incerteza. Um nível de incerteza que às vezes é mais alto, às vezes é mais baixo. Estamos vivendo um momento de incerteza fundamental, e as previsões, né, elas dependem não só do desdobramento da crise sanitária, que a gente está em processo e não sabe muito bem o que vai acontecer, mas também dos resultados das formas de enfrentamento, e a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, né? As formas de enfrentamento da crise econômica originada pela crise sanitária têm efeitos, né? Tem efeitos sobre os resultados, né? Então, a depender de como isso é feito, tem outro nível de variáveis que se agrega, né? Para a gente poder pensar os custos disso tudo, né? Os custos em termos de vida e os custos econômicos que derivados disso são muito mais complexos, com certeza, com certeza. E aí me parece também, professora, me corrija se eu estiver errado, que quando a gente fala que nós temos uma série de desafios da própria doença, o remédio para a doença, para a economia especificamente, ele traz outros novos desafios. Me parece que isso traz um determinado desconforto e nível de incerteza que faz com que as pessoas queiram uma solução econômica rápida, mas sem necessariamente ouvir o que o gestor público tem a dizer e o que o próprio economista pode dizer tecnicamente. O economista hoje ele pode apontar caminhos. Qual é o tamanho desse grau de incerteza em direção a pelo menos a gente saber o que pode ser feito em termos de gestão hoje? Como que se lida com isso hoje? O que a gente sabe, né, que então, voltando, a origem da crise é uma crise sanitária. E nesse momento, a forma mais segura de enfrentamento dessa crise sanitária é o isolamento. É o isolamento, o que em si significa uma diminuição do ritmo de atividades. Por quê? Porque há uma queda muito importante das decisões das pessoas de gastarem, né? Seja porque elas estão isoladas, seja porque elas temem perder o emprego, seja porque elas perdem o emprego, seja porque as empresas não têm para quem vender. Então, você tem uma crise gerada pela demanda, mas também combinada com uma crise de oferta, que vários segmentos também têm dificuldade importante de produção. Essa combinação de crise de demanda com crise de oferta, né? O que a gente sabe é que isso só vai se atenuar de forma importante quando a economia voltar, mesmo que lentamente, a funcionar. Normalmente, né? A gente sabe que muito se discute o novo normal, mas isso vai levar bastante tempo. Então, o que tem que se fazer nesse meio tempo, né? Quais são os mecanismos possíveis de enfrentamento, né? Como é que você mantém a renda das pessoas para elas terem
uma vida mínima. Então, esse é o campo de atuação. E, obviamente, que, então, da gestão da política pública, a solução, nesse momento, a gente estava conversando sobre isso antes, ela é uma solução que não é privada, ela é uma solução que é pública. Eu estava lendo agora há pouco, o presidente da Associação de Infraestrutura do Brasil, dizendo que nos últimos, pensando em um plano mais agregado, né, que nos últimos anos no Brasil, parte importante, 70% das obras de infraestrutura foram feitas com recursos privados, né, e hoje o capital privado não dá conta de manter isso, não tem que ter uma solução pública. E é óbvio que as soluções públicas, elas têm várias faces, né? Uma face então, da capacidade de atuação, e a outra face é o nível de desproteção que esses agentes econômicos, sejam empresas em especial, pequenas e médias empresas, sejam população em geral, se encontravam, né? Então, no pré-crise, muitas empresas já tinham problemas, e a gente vê no mundo, sobretudo no Brasil, um movimento importante, por exemplo, de informalização do mercado de trabalho. As pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, obviamente que elas têm maior dificuldade de acesso a uma proteção mínima do que aquelas que estão no mercado de trabalho formal. Então, a capacidade que elas têm, por exemplo, de continuar demandando e girando minimamente a economia, elas são muito mais frágeis, né? Então, depende da estrutura econômica com a qual se depara, e depende do formato de atuação. E esse formato de atuação, ele tem que ser intenso, né? Para você ter uma ideia, dados aí de começo de final de abril, né, os países do G20, né, as principais economias, as principais 20 economias do planeta, tinham anunciado gastos da monta de 8 trilhões de dólares para o enfrentamento da crise. De várias formas, né? Então, renda, diminuição de impostos, garantias, mas é um esforço muito grande, que tem sido feito no planeta. Tá? E no Brasil também tem um esforço, que ainda, né, então, seja um esforço para garantir renda mínima para os trabalhadores informais, seja um esforço de estímulo aos bancos a emprestarem para pequenas e médias empresas que manteriam, empresas em geral, mas sobretudo pequenas e médias, para manutenção do emprego, tenha um esforço grande, mas que, de alguma forma, não tem conseguido chegar na ponta ainda, né? As pessoas ainda não têm conseguido ter acesso, só para você ter uma ideia de números, né? O pacote de ajuda aos bancos, para os bancos emprestarem para as pequenas e médias empresas, então, o pacote anunciado foi de 40 bilhões de reais, né? Após algumas semanas, somente 1,6 bilhão tinha sido efetivamente emprestado, né? Então, tem políticas de enfrentamento que não são eficientes de início, né? A gente sabe que várias pessoas que poderiam ter acesso aos 600 reais estão tendo dificuldade de ter acesso, até pela sua condição prévia. Então, você tem que ter um esforço muito grande do poder público, que é o único que tem capacidade de reação nesse momento, né? O setor privado não tem capacidade de reação. Então, você tem que enfrentar, né, nesse primeiro momento. Então, o poder público ele tem um papel muito importante, que primeiro é o enfrentamento da crise sanitária, que significa que impõe um esforço fenomenal de recursos, né? Sim. E de enfrentamento da crise derivada da pandemia. E uma vez passada a pandemia, vai ser um terceiro momento de esforço, né? Porque a economia, uma vez terminada, não vai voltar a funcionar tudo como era antes, que já não estava muito bom, mas não vai voltar, ainda o esforço vai ter que se manter. Então, a solução, né? A solução é um esforço grande de enfrentamento pelo poder público,
né? Para, inclusive, em cada um dos passos, estimular o setor privado, porque o setor privado sai bastante fragilizado desse processo. A senhora comentou que a gente vive uma crise dos dois lados, tanto da oferta quanto da demanda. Da oferta quanto da demanda. O que é uma coisa por si só assustadora, assim, quando a gente para pensar. E me parece que existe aí nesse elemento, e aí novamente me corrija se eu estiver equivocado, mas às vezes parece que as pessoas pensam nessa crise específica, quando pensam na economia, como se apenas o isolamento provocasse os problemas econômicos que nós vivenciamos, né? Então, qual que é a lógica interna de raciocínio da pessoa? Ela fala assim, tira o isolamento, que a economia volta a funcionar. Não volta, não volta. E o que eu vi acontecer, eu vi com esses olhos que a terra há de comer acontecer, por exemplo, aqui, algumas fábricas, aqui quando eu digo aqui, é aqui nos Estados Unidos, para você que está nos assistindo, tá? Algumas fábricas, em especial de produção de alimentos e de carne especificamente, simplesmente pararem de funcionar porque a maior parte dos seus funcionários estava infectado com a Covid-19. E aí você tem configurada a tal crise de oferta, né? Você tem uma diminuição da oferta mesmo numa crise que você fala assim, poxa vida, não é que a demanda apenas está, só a demanda caindo, abre tudo, todo mundo pode comprar. Mas... É a questão, mas assim, pensando bem no limite, abre tudo e vai acontecer o seguinte, muitas pessoas irão morrer, e na verdade muitas pessoas mortas, além de um fator social, a vida é a coisa mais importante que pode existir, mas do ponto de vista da economia, vai ter menos gente demandando, menos gente podendo produzir. Então, a história, aquilo que a gente estava conversando, antes, né, não tem crise, não tem nada parecido com isso, mas muitos estudos se remetem à pandemia vivenciada perto dos anos 20, que foi a gripe espanhola, né? E estudos mostram que aquelas cidades que se protegeram mais saíram mais rapidamente da crise, não só sanitária, mas econômica, do que aquelas que não fizeram, entendeu? Então, existem dados de pesquisa que apontam, quer dizer, são outros parâmetros, mas é a experiência mais próxima que a gente tem de pandemia e efeitos econômicos vivenciados. Aquelas que se protegeram mais voltaram, não tiveram mais problemas econômicos do que aquelas que se protegeram menos. Pelo contrário, o resultado foi inverso. Então, essa não é uma questão. A recuperação foi mais rápida. Se não me engano, foi mais rápida. Se não me engano, esse é um estudo de um pesquisador do MIT e 2 do Fed, né? Que mostra, isso, o próprio Fed publicando isso. Que mostram um comparativo entre cidades americanas, as que tomaram maiores medidas sanitárias, se recuperaram mais rápido no pós-pandemia, né? Ou no pós-epidemia, no caso da gripe espanhola. Então, além disso, que são dados científicos que apontam, né? É uma ilusão se achar que não, abre e vai voltar tudo ao normal. Não vai, porque a postura das pessoas será muito distinta. Por favor. Na verdade é um erro. Eu acho que é claro, Vitor, que nesses momentos de crise tão abruptas que se implicam rompimentos, né? As pessoas desejam acreditar em alguma coisa, elas desejam soluções rápidas, mas elas não existem. Elas, infelizmente, seja no âmbito na crise sanitária, seja no âmbito da crise econômico-social, elas não existem. Professora, se as soluções elas não existem, pelo menos essas soluções mágicas, especialmente a curto prazo, elas não existem, pelo menos o que a gente tem visto é algo que eu não tinha visto antes, que é uma razoável e generosa concordância entre economistas dos diversos espectros de convicções econômicas a respeito do mínimo que pode se fazer. Você mencionou algumas dessas ações do Estado, com uma entrada de renda básica, com
enfim, a disponibilização de crédito, uma maior disponibilização de crédito. A gente tem visto, eu nunca imaginei que fosse ver, alguém como Armínio Fraga mencionar emissão de moeda como algo que ajudaria qualquer coisa que fosse na economia, né? Um liberal, monetarista por excelência e tal, que traz à tona tanto a questão da emissão de moeda como uma espécie de renda básica universal, como propostas para algo assim. Eu queria entender se isso é uma convergência apenas pragmática para o momento, e se há implicações de longo prazo nisso, como que você entende o papel do Estado nos próximos passos, mais adiante? Eu entendo dessa forma. Então, a gente pautou aqui uma crise sanitária que se transformou numa crise econômica e que tem que ser enfrentada, e está sendo mais enfrentada de forma mais bem-sucedida, menos bem-sucedida. Então, essa é a forma. Como a gente falou, o setor privado se fragiliza de forma importante, então tem que ter uma atuação pública, nos seus vários níveis, né? Seja em políticas de renda mínima, seja no financiamento, seja na manutenção da estabilidade dos bancos, tem uma série de políticas para o enfrentamento. Aí a próxima pergunta que se coloca é, bom, como é que a gente financia tudo isso? Como se financia? Então, se você precisa de uma atuação mais intensa do Estado, a questão é como se financia essa atuação mais intensa do Estado, que é um debate que já gerou páginas e páginas de trabalhos acadêmicos e trabalhos práticos, e hoje mesmo que não páginas e páginas, mas muitos trabalhos. Não é hoje, né? Durante a história do capitalismo, né? Esse debate já se colocava, por exemplo, no começo do século XIX, no final do século XVIII, esse debate estava colocado. Então, como financiar isso? Né? E esse momento que a gente vive, né, um momento anterior à crise da Covid-19, né, havia uma problematização da compreensão da importância da atuação do Estado. Né? Tanto é que houve mudanças, inclusive na legislação, com o intuito de limitar, de impossibilitar a capacidade de atuação do Estado. Então, essa crise vem num momento e gera muito debate, né? Como vamos financiar? A gente está partindo de uma discussão ou de uma lógica de realização de política pública, e eu estou falando sobretudo no Brasil, né, pautada pela diminuição do papel do Estado, e chega numa situação dessas, a gente vê como é importante ter Estado. Né? Então, a pergunta que fica é como é que a gente financia isso? Né? Financiar, como é que o Estado pode se financiar? Ele pode se financiar via tributos, né? E tributos fazem sentido quando você tem uma economia crescendo, né? Uma economia. Como é que você vai aumentar a tributação sobre os agentes privados num momento de crise desse tipo? Né? Uhum. Ele pode emitir dívida, né? E ele também pode emitir moeda. Então, aí tem uma discussão hoje que é muito econômica de qual é o melhor formato, né? E até economistas que são muito críticos com relação ao aumento do endividamento do Estado e até o aumento da quantidade de moeda, se vem levantando essa bandeira, como é o caso do Armínio Fraga, né, que é um economista importante, que inclusive trouxe o modelo, a gestão da política monetária que se vê hoje no Brasil, que é por meio do Banco Central, do regime de metas de inflação para o Brasil em 99, né? Ele é o pai disso, então mostra a postura. Mas você sabe que mesmo antes da crise, né, no caso do Armínio, ele já vinha falando de renda mínima, porque ele andava muito preocupado, mesmo um economista liberal como ele, preocupado com os problemas de distribuição da renda observados, né? Então, a questão é como financiar isso, e por que economistas como o Armínio Fraga e o próprio ministro Guedes questionariam em outros momentos, né, o financiamento monetário dessa atuação do Estado, por entender que esse financiamento monetário levaria à inflação.
né? Mas nesse momento, isso aconteceria em algum nível quando a economia estivesse crescendo de forma muito vigorosa, né? E chegando próximo da sua plena capacidade. Uma economia com tão baixo nível de atividades que a gente tem hoje, né? Hoje saiu um dado, então, abrindo um parênteses, hoje saiu um dado, que você está falando das previsões dos economistas, né? Então, no primeiro momento, a queda do PIB brasileiro, né? Do produto, de tudo que se produz na economia brasileira durante o ano seria de 2, depois o Banco Mundial publicou 5, né? Hoje, uma consultoria financeira importante publicou 7,5 de queda do produto. Então, isso, conforme a crise vai andando, a gente vai tendo a noção da profundidade e as projeções, que são difíceis de ser feitas, como a gente já tinha falado, vão crescendo, né? Então, diante disso, então, esse problema que alguns economistas, como a Mini Fraga, com quem eu não divido as crenças, entenderiam que seria gerador de inflação, não são, porque a economia está caminhando num nível, e não é a brasileira, é a mundial, o mundo está fazendo isso, num ritmo muito pouco acelerado, então não justifica a preocupação com a inflação por essa questão nesse momento. Então, até economistas como ele têm entendido que o problema é muito maior e que nesse momento de problema muito maior, ele tem que ser enfrentado. Como? Né? A única forma possível. Políticas públicas, e elas têm que ser financiadas de alguma forma. No longo prazo, professora, isso não leva a um desconforto fiscal, um Estado muito endividado que vai precisar de novas amarras? Durante essa explicação você estava falando, você não usou a expressão, mas você fez alusão ao teto de gastos, que foi exatamente, que limita, é uma camisa de força, né? Que recentemente foi aprovado. No longo prazo, essa emissão, seja de dívida, seja de moeda, ou se você pegar na questão norte-americana aqui, o quantitative easing, que foi liberado assim de maneira bastante farta nos últimos meses, isso não acaba gerando um Estado que depois vai acabar pedindo por restrições mais fortes, e aí entra uma outra coisa, uma vez que esse dinheiro está no mercado, que eu estou liberando essa verba, que eu estou injetando esse dinheiro em investimento, a gente tem renda básica universal, interessante, aumento de crédito, disponibilidade de crédito, que é importante também. Ambas não estão chegando, né? Mas, na verdade, pelo menos em volumes pequenos, mas não estão chegando. Então, tem problemas aí de gestão. Mas a gente tem, no Brasil especificamente, e aí eu estou fazendo um monte de perguntas em uma, me perdoe, professora, mas a gente tem, no Brasil especificamente, uma carência por investimento também nas áreas de infraestrutura, de educação, muito cara para a nossa associação, na área da ciência e da pesquisa também. Então, a gente se avizinha a um Estado endividado, que teve que emitir, além de dívida, moeda, e que verá nesse contexto uma necessidade ainda, como sempre houve no Brasil e continuará havendo, de investimentos na infraestrutura. Como que a gente se prepara para longo prazo, para o que a gente vê de horizonte? Quando a gente fala de um país emergente, a gente pode falar que é emergente mesmo, ou a gente vai continuar sempre mais ou menos com o nariz com o nariz na superfície da água e emergir, a gente sonha, mas não emerge? Eu acho que cada vez mais longe do nariz, na verdade já está mais acima do que o nariz, sabe? Está mais... a gente já teve com o nariz mais para fora. O que eu responderia é o seguinte: existe aí, é óbvio que tem leituras várias acerca do papel e dos problemas gerados por um grande endividamento, mas eu sempre falo isso dos meus alunos, que
o endividamento do Estado, ele não é a mesma coisa que o endividamento das famílias, né? As pessoas fazem essa movimentação como se fosse a mesma coisa, né? A família, na verdade, uma família endividada, né? Quando ela tem que pagar juros, pagar dívida numa proporção maior, ou ela gasta muito mais do que ela ganha, ela vai ter problemas, vai ter um momento que ela não vai conseguir, né, pagar, ela tem que acessar crédito o tempo todo, mas ela vai ter problemas para o fechamento das suas contas, né? Tudo que entra, tudo que sai. É um erro pensar no Estado da mesma forma, né? É um erro pensar no Estado da mesma forma. Porque o Estado tem uma capacidade de endividamento muito maior, né? Ninguém espera, né? A gente sabe, né? O Estado brasileiro tem uma dívida pública elevada. Ninguém espera que o Estado pague essa dívida. Né? Inclusive, essa dívida do Estado ela tem um papel importante para os agentes. Né? Não sei se você tem fundo de investimento, mas um fundo de investimento, em geral, eles carregam títulos públicos. Ele é importante, a política monetária se faz por meio dessa dívida do Estado. Então, é um erro acreditar que a dívida do Estado é a mesma coisa que a dívida das famílias. Onde vai no limite? Né? Onde vai no limite é que as pessoas têm que continuar acreditando que vale a pena comprar aquela dívida, que vale a pena comprar títulos do governo. Então, esse é o limite, né? Esse é o limite. Então, o longo prazo fica mais difícil, porque, como a gente falou, o esforço do Estado não é o esforço agora, né? O esforço agora para o enfrentamento, é o esforço depois, né, para a retomada da economia, mas é um esforço também mais profundo, mais estrutural, porque a gente viu que a existência de saúde, infraestrutura de saúde, sobretudo de saúde pública, é importante. Né? O acesso da população à saúde pública é importante, e a pandemia mostrou isso com muita força. Né? O acesso a condições sanitárias adequadas é importante, né? Em momentos a gente tem visto no Brasil o alastramento da doença, sobretudo em regiões onde a infraestrutura que a fragilidade das pessoas, problemas de infraestrutura são maiores, né? Então, a educação é fundamental, né? A ciência, na verdade, a ciência das universidades, dos institutos de pesquisa, estão combalidas, estão aí na frente do enfrentamento. Então, essa coisa que a gente pensa numa infraestrutura da sociedade mais importante, seja infraestrutura básica, saúde, educação, saneamento, como o desenvolver do pensar de realização de pesquisas e criação de soluções que muitas vezes são distintas das soluções para outros países, né? Um exemplo da ciência no Brasil é que, eu não sei se você se lembra, conseguiram detectar o DNA do vírus muito rapidamente no Brasil, por quê? Por conta das pesquisas do Zika e do chikungunya, que já estão... Aquele conhecimento possibilitou que a gente desvendasse, né, que pesquisadores brasileiros desvendassem com uma rapidez de 2 dias, né, que levou, na verdade, que suscitou chamou a atenção de países europeus que viviam a crise então. Então, é por quê? Porque, né, segmentos onde tinha investimento em pesquisa em ciência antes. Né? Então, a crise mostra que, esse esforço vai ter que continuar. Né? Vai ter que continuar e se aprofundar. Né? E aí é óbvio que, em algum momento, o endividamento pode se transformar um problema, mas por quê? Pela forma como os agentes entendem esse endividamento, porque ninguém espera que o Estado pague sua dívida. Isso não existe em nenhum outro país do planeta, na história das economias. Então, a dívida ela tem que ser, claro, o Estado pode gastar tudo o que quer e pronto, não é isso, você tem que ter lá um manejo das contas públicas. E tem uma outra questão muito importante, que é o seguinte: os gastos do Estado, eles geram resultados econômicos que geram resultados para o próprio Estado. Então, é complexo, e eu acredito, Vitor, eu espero, não sei se eu acredito que acontecerá, mas eu espero, que tem uma mudança também do paradigma, da forma como as pessoas veem esse processo, né? Como vê, inclusive, o carregamento de títulos públicos. Né? Certo. Professora, eu agradeço muito o seu
a sua disponibilidade, a sua rápida disposição em nos atender. Eu agradeço bastante você estar conosco aqui também e desejo que, na medida do que for possível para todos nós, a gente atravesse por essa bem. Né? A gente atravesse por essa muito bem. Torçamos e tentemos atuar nesse sentido. Isso. Eu agradeço a possibilidade de te conhecer, Vitor. Foi uma experiência interessante essa entrevista. Agradeço. E a você que nos assistiu, na semana que vem, você pode sintonizar aqui o mesmo canal no YouTube, Cristãos na Ciência, porque teremos mais notícias, mais entrevistas para vocês também. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.